Bom dia. Enquanto eu arrumo aqui, vocês podem se arrumar aí. Dividam-se em grupos, 5 ou 6 pessoas. Pode olhar. À vontade. Você vai segurar um pouco. Valeu. Muito bem, vocês podem ir abrindo o livro na página 27A. É legal, Leandro, deixar o microfone jóia, já está na mão. Vamos orar para a gente começar esse tempo? Eu vou orar. Senhor, eu oro por esse tempo, que o Senhor nos oriente, enquanto a gente relembra essa história, que mostra o Teu poder, o Teu amor para com o Teu povo, e o Teu cuidado para com eles. Essa história também mostra como o Senhor promove situações para que a gente possa aprender do Senhor, aprender o que o Senhor deseja de nós e mostrar quem o Senhor é. E que o Senhor nos abençoe nesse tempo, e é o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos essa lição sobre o Êxodo na semana passada. Como é que está aí? Tá na tela aí? Joia. Nós estamos vendo a era de Moisés. A gente já viu ele como chamado para liderar as pragas no Egito, a Páscoa, e agora a gente está vendo o Êxodo. Interessante, a palavra Êxodo, na verdade, é uma palavra grega, palavra que junta a preposição ex, que é para fora, e o substantivo rodos, que é caminho. Ou seja, é o caminho para fora, o caminho de saída, né? Então nós começamos a ver um pouquinho sobre esse marco, né? Uma história que é um evento, que é um marco histórico na vida ali do povo de Israel. A gente viu que, como resultado das 10 pragas ali, especialmente a 10ª com a morte do primogênito, o faraó, então, ele expulsou os israelitas, né? Interessante que geralmente era Moisés e ali, né, deixa o meu povo ir, e nessa vez assim, ó, vai embora, né? E ao sair de lá, eles saem com bens das pessoas do Egito, como que as pessoas mostrando assim, ó, vai embora e não volte, né? Estamos te dando tudo que você precisa para ficar longe daqui. E depois a gente viu o caminho que eles percorreram, né? Depois de sair do Egito. A gente pode imaginar um povo assim, 600 mil homens, né? Então, alguns estimam entre 1.500 e 2 milhões de pessoas. Que também é interessante, a taxa de crescimento desse povo é uma taxa de crescimento muito maior
do que um povo comum. Deus realmente promoveu um crescimento maior desse povo. E a gente desenhou ali no mapa, né, fez o exercício de desenhar ali no mapa o caminho do povo até Pi-Hairote, que é onde eles param ali diante do mar. Essa localização que está no mapa é uma localização estimada, ninguém realmente sabe exatamente onde é que isso aconteceu, mas eles param ali e a história conta que o faraó ele se arrepende, né? Há uma nova mudança no coração de Faraó, também promovido por Deus, e ele começa a perseguir, ele pega os seus melhores homens para perseguir o povo de Israel, porque ele se arrepende, né? Eles começam a pensar ali, bom, e agora, né? Quem que vai trabalhar agora? Ele muda de ideia e vai perseguir o povo de Israel no deserto. E aí você imagina, né? Eu acabei não fazendo isso, eu queria ter a curiosidade de tentar pegar algumas imagens da região para ver o quão plano é a região, né? Mas normalmente a região deserta é plano, dá para você ver longe, né? Então você imagina a reação do povo de Israel, de alguma forma, sabendo que tinha um exército vindo atrás deles e vendo aquele mar na frente. Então a gente pode imaginar, às vezes a gente olha para Israel assim, né? Nossa, mas esse povo, né? Caramba, tanta coisa aconteceu. Mas a verdade é que a gente faz igual, né? E se a gente se colocar na situação deles, que acabaram de ser libertos, né? Eu lembro aquela cena as meninas assistiam aquele Era do Gelo, né? E tinha aquela preguiça que falava assim: a gente vai viver, a gente vai morrer. Então, você imagina uma cena mais ou menos isso, ó, estamos libertos e agora de repente assim, agora tem um exército vindo atrás de nós, mudaram de ideia e a gente está nessa situação. Eles têm uma crise de fé, né? Que a gente observou ali os sentimentos dos israelitas, dos egípcios. E essa parte do livro termina com aquele texto de Gênesis 15, 13 a 14, uma profecia mostrando que Deus já tinha planejado tudo, estava tudo no controle dele, né? Então o Senhor disse a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então Deus cumprindo o que Ele prometeu ali. E hoje a gente vai começar dessa parte que fala do grande poder do Senhor, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício em grupo. Vocês vão ler o trecho bíblico que tem aí, que é de Êxodo 14, e vão anotar no espaço do lado demonstrações do grande poder de Deus, tá? Então esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje, ok? Vamos lá. Alguém do grupo pode ir lendo, o outro pode ir anotando, ou cada um individual e depois vocês se juntam. Êxodo 14, é o final da página 27b. O grande poder do Senhor Deus. Isso. Pessoal, quando for para responder, só levanta a mão e eu levo o microfone, tá?
Na verdade. As demonstrações de poder de Deus foi ele dividiu a água do mar, endureceu o coração dos egípcios, fez as rodas dos carros se soltar, né? Fez nuvens e trevas para separar um povo do outro, que eles não conseguiam se enxergar. A coluna de nuvem sair da frente deles também ajuda. Daí trouxe luz para um, trouxe trevas para um, que é o povo do Egito, e luz para o outro, os israelitas. Isso, ó. Que não tem ilha. Separando. A roda, né? Fez com que as rodas dos cristãos soltassem. Danificação das rodas, né? E daí Isso, exatamente. Fechamento do mar, né? Mar vermelho. Afogando os egípcios. Quais centímetros você acha que os israelitas tiveram quando chegaram ao outro lado do mar vermelho? Né? Aqui, ó. Temor também, né? Com certeza. A grande alegria, né? Temor. acho que é isso, né? Férias a gente quer, porque daí depois eles continuam reclamando. Deus já desceu a lenha. Ah, não, aqui não. Mas hoje eu não tô aqui com vocês porque eu tô aqui na mesa, tá? Amanhã tá com vocês aí. Ai, ai. Pô, gostei dessa foto aqui. Legal. Ele vira o cajado e abre no mar. Deve ter sido mó legal, tipo, ver algo. É? Quer dizer, quem tivesse lá deve ter ficado com medo, mas deve ser uma vista bonita. E nós é tão bobo, né? Que os caras às vezes pensam assim, né? Eles passam, será que essa água não vai fechar aqui e vai jogar nós, né? Verdade. A gente é incrédulo, né? Imagina se solta assim enquanto tudo passa no Bem no meio. Nossa.
O pai tá aí? Não, ele tá meio... Ah, Saul? E aí? Como estamos? Terminado? Quais grupos já terminaram? Raul ali atrás. Algum grupo gostaria de começar a compartilhar? Algum grupo voluntário? Senão a gente voluntaria. A Clara quer falar. A Clara está sendo voluntariada pelo grupo dela. Voluntariação compulsória. Por livre e espontânea pressão. Isso. Do Micael. A gente anotou 10 itens. Então, a gente anotou em relação ao poder de Deus, né? A divisão das águas, o endurecimento do coração do faraó, a derrota dos egípcios, a coluna de nuvem que se locomovia e trazia luz para uns e escuridão para outros. Ele pôs os egípcios em confusão, ele soltou a roda dos carros deles, o mar voltou ao normal, ninguém sobreviveu, e Deus prometeu que nunca mais veriam os egípcios, e eles atravessaram em terra seca. Ok. Muito bom. Algum grupo tem algo a adicionar? Mirna? Eu falo alto, gente, não precisa de microfone. Nós colocamos lá no começo, né, que Deus peleja por eles. Sim. E luta a luta deles, né? Ele efetivamente luta. Na verdade, assim, tudo o que estava acontecendo ali era Deus lutando pelo povo dele, né? Joe? Uma coisa que a gente comentou também é que Deus, ele primeiro anuncia que ele vai fazer, e aí depois ele faz exatamente o que ele planejou fazer, né? Então, assim, Sim. Ele realmente está no controle de tudo que está acontecendo. E os planos dele dão certo, né? É diferente da gente, né? Muito bom. Gustavo olhou assim. Eu ia acrescentar esse do Deus anunciar, né? E é interessante em vários detalhes como Deus demonstra poder sobre as circunstâncias e sobre o coração das pessoas, né? Que ele endurece o coração de Faraó, ele traz confusão aos egípcios e no final ele, né, em toda essa demonstração de poder, ele faz com que Israel confie de novo em si, né? Nele. Então a ideia de que Deus observa um povo que estava ali perdendo a confiança, mas Deus faz eles voltarem a ter confiança, né? Porque ele também age na circunstância, também no coração dos israelitas também. Ótimo. Acho que um dos versículos que para nós, igreja, devia ser aplicado, porque nós somos exatamente iguais aos israelitas. O versículo 13 diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Então,
essa tua palavra, não temais e aquietai-vos, é algo que nós, como igreja, deveríamos estar nos apropriando, e muitas vezes não estamos fazendo isso, queremos descansar na nossa inteligência, no nosso braço, e aí aquilo que o Maurício falou hoje, normalmente acontece, nós afundamos mais. Então, se cada problema nós realmente descansarmos no Senhor, entregarmos e aplicar o que está aqui, né? Porque a palavra fala que o medo produz tormento, né? Mas verdadeiro amor lança fora o medo. Então, quando ele fala, e eu estava comentando com isso, precisou de fé do israelense para entrar naquilo, porque vendo um monte de coisa aberta assim, fala, entra. Não, e mais, né? Porque a impressão que dá é que, na verdade, Deus fala assim, não, começa a andar. Começa a andar. E depois ele começa a abrir o negócio. Começa né? a andar. Assim, é interessante isso aí, né? Muito bom. Ele fala, diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Ou seja, é para cá mesmo, é aí mesmo. Segue que vai dar tudo certo, né? Muito bom. Bom, alguns pontos, né? Então, interessante o anúncio, né? Eu queria chamar a atenção do anúncio de Deus que ele lutaria com o Senhor, o Senhor lutaria com Israel. Interessante que os próprios egípcios reconhecem isso, né? O Senhor está lutando por eles, né? A ordem de prosseguir para o mar, de ir adiante, também é interessante. Eu estava pensando em Hebreus 11, né? Hebreus 11 tem um resumo bacana de tudo que a gente está vendo, né? Hebreus 11, em 23, começa a descrever a fé de Moisés. Então, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem foi homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Temos falado de galardão, né? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E parece que aqui tem mais uma referência a isso que eu vou comentar. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, tudo isso, como Raul comentou, né? Você tem a fé ali dos israelitas sendo provada, e eu creio que Deus também nesse processo produzindo fé, mostrando para eles quem Ele é, né? Interessante notar também o vento soprando ali por toda a noite. Então, possivelmente, você tinha uma abertura muito larga, né? Não era um caminho estreito que se abriu, né? Aí tem a discussão, se fez aquela parede, tinha um pessoal comentando do filme lá, acho que é Príncipe do Egito, que dá para ver a baleia nadando, né? Gente, se fosse um murinho de 50 centímetros, de 1 metro, eu já estaria bem impressionado. Se Deus já tivesse segurado a água ali um pouquinho, já ia impressionar bastante, né? Mas os filmes fazem esse espetáculo, acho que realmente acho que é inimaginável, na verdade, você tentar pensar nessa cena, né? Aí você tem os egípcios de um lado no escuro, porque Deus está iluminando o lado dos israelitas e colocando meio que uma coluna ali para que essa luz não viesse para os egípcios. Esse vento soprando nessa força para abrir o mar, e ao mesmo tempo ele não leva a nuvem embora, né? E tudo isso sendo o Senhor lutando pelo seu povo.
Ele demonstrando o seu controle e o Senhor lutando pelo seu povo. Então aí começa aquela confusão com os egípcios, eles começam parece que eles começam a afundar ali, né? Os carros começam a parar, muito provavelmente porque a água está voltando, né? Deus começa a colocar a água de volta e a primeira coisa que molha é o solo. E aí começa aquela confusão toda e eles começam a ficar presos e finalmente Deus retorna as águas ali com o seu povo em segurança. Quais os sentimentos que vocês acham que os israelitas tiveram quando chegaram ao outro lado do Mar Vermelho? Hã? Como assim? Certo. Como muito pequenos. Acho que é nesse sentido que você está falando, né? Tipo assim, eu não tenho controle de nada, né? O que mais? Temor, muita alegria, alívio, confiança. Muito bom. De fato, esse é um evento marcante, né? Para os israelitas. E na sua apostila ele coloca assim: o êxodo do Egito foi um evento marcante na história de Israel, e ele coloca um antes e depois. Tá? O que eu queria agora, como grupos, novamente, que vocês que vocês lessem esse antes e depois, e tentassem relacionar esses pontos com o nosso processo de conversão. Tá bom? O nosso antes e depois. Ok? Vai lá. Daqui a pouco a gente conversa de novo. A gente relaciona com o pecado. Isso aqui é escravo do pecado, né? E daí depois a gente libera. Daí o segundo ponto, eu acho que é só trocar Deus para o pecado também. A gente está num mundo em que teoria não é pra gente estar mais, né? Que agora já caiu. Acho que desesperança, esperança, já está autoexplicativo também. Eu de modo não entendi como que a gente pode usar a grande família. Tipo, porque a família sanguínea acho que não é uma coisa ruim. Não entendi. Será que a gente quer ver isso? O pessoal está indo fundo na teologia ali. Algum grupo gostaria já estaria pronto para começar a compartilhar? Acho que eu vou voluntariar o Jan. Posso te voluntariar para começar a compartilhar? Posso, não passou pelo meu grupo ainda, mas... Já é para fazer? Sim, por favor. Não, vocês conseguiram
relacionar alguns pontos já? Olha, primeiramente, os dois primeiros pontos, né? A questão da escravidão e a questão de serventia a um Deus falso. Toda pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo, ela está justamente nessa condição. Ela é escrava da própria carne e ela é escrava de um Deus falso, que pode passar de N ídolos. Mas, no geral, é nós mesmos. A gente, a princípio, não tem uma identidade, o homem longe de Cristo. A gente não sabe o que a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente só está aqui, conhece as pessoas, mas a partir do momento que a gente tem uma transformação por Cristo, a gente passa a ter uma identidade e a integrar uma comunidade com propósito. Ótimo. Que é a igreja, no caso que seria a nação de Israel. Além disso, nós todos aqui, quando na condição de não salvos, a gente está num planeta, vivendo numa terra que não é o que deveria ser, que não é a terra para a qual a gente foi criado, mas, uma vez que a gente conhece a Cristo, a gente tem já agora uma expectativa de voltar a viver na terra que Deus quer que a gente viva, que é uma terra perfeita, sem pecado. Mesma coisa na questão da desesperança. Não existe esperança para quem não conhece Cristo de uma vida aqui, de uma vida ideal aqui, só conhece a vida de pecado, mas ao cristão é prometida uma vida perfeita. Ótimo, muito bom. Muito bom. Isso mesmo, né? A escravidão do pecado, a liberdade em Cristo, servindo ao Deus desse século, Satanás, por vezes servindo a nós mesmos e passando a servir a Deus. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Leandro. Relacionar o rumo à terra prometida à vida eterna, né? Isso. A gente é estrangeiro, né? Uma vez eu fiz uma piadinha com uma pessoa que perguntou o que eu achava de vida extraterrestre. Eu falei assim: olha, eu sou um extraterrestre. Se você quiser levar desse jeito, né? Eu não sou desse mundo. A Bíblia fala, as orelhas condenam, eu sei. Mas fora isso, não, porque eu queria usar isso aí justamente porque ele queria levar o papo para uma filosofar na maionese ali. Eu falei: não, peraí, ó, se Paulo falou que a gente não é desse mundo, eu não sou daqui, né? Se você for falar de extraterrestre, alguém que não é daqui, eu não sou daqui, né? E aí preguei o evangelho para aquela pessoa. Então, acho que a parte do pertencimento é interessante, né? De não pertencer a nada, e aquilo, Deus está ali formando uma nação, né? Formando uma grande família, né? De que passaram por um evento muito marcante. É interessante como, por vezes, famílias que passam por uma coisa na família muito marcante, elas ficam mais unidas, né? Aquilo une as pessoas, e parece que Deus usa esse evento também para unir aquele povo. E a esperança, novo céu e nova terra, né? Acho que a vida eterna inclui, inclusive, novo céu e nova terra. A gente é estrangeiro aqui, mas a gente sabe que um dia a gente vai se sentir em casa, né? Aquele sentimento de saudade daquele lugar que você não conhece, né? Assim, ó, eu sei que tem um lugar, né? E a gente fica tentando fazer com que aqui seja esse lugar. Não vai dar certo. Não é aqui, né? É outro lugar. É novo céu, nova terra. Deus vai fazer tudo de novo. Tudo novo, de novo. Pouquinho desse sentimento que eles tiveram e de quão marcante foi esse evento, a gente tem um registro do primeiro cântico, ali em Êxodo 15. Então eu queria pedir para o Geraldo, por favor, ler Êxodo 15, 1 a 20, e a gente pode acompanhar a leitura. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei.
é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de muralhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Isso. Elas cantavam: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Tinha um canto e um contracanto ali. Interessante nessa leitura como parece que Moisés já pode até imaginar o efeito que isso teria sobre outras nações, né? E que de fato a gente vai ver mais para frente que teve esse efeito. As nações ficaram assim, cara, aquele povo ali, se eles chegarem para cá, a gente tem um problema, né? A gente vai ver que isso de fato aconteceu. Para terminar, queria colocar 2 pontos de observação aqui sobre esse trecho. Primeiro, que a gente leu na semana passada, em Êxodo 13, 19, ele fala dos cuidados com os ossos de José. Acho que é um detalhe, passa quase batido, né? Mas ali ele fala: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Interessante porque José estava vivendo num momento ali de paz, né? Imagina, ele era o segundo do reino ali, e aí estava vivendo em paz, trouxe a família, todos bem-vindos, e ele ainda assim, a gente não é daqui. Então, mesmo quando a gente sente que a gente tem um sentimento de paz nesse mundo, lembre-se, a gente não é daqui, e Deus vai vir em nosso resgate.
interessante porque Hebreus 11, 22 também fala, né? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. E quando a gente estudou, eu não lembro exatamente qual foi a lição que a gente estudou sobre isso, que eu mostrei daquele arqueólogo que encontrou o túmulo, né? Um túmulo piramidal com uma estátua que não tinha ossos, né? E aí o pessoal falou que é uma mera coincidência. Como? Não, esse ainda não é fake. Até esse está de pé ainda. Esse é um arqueólogo, né? Você pesquisa aquele outro arqueólogo, ele não é bem um arqueólogo. Outro ponto que me chamou a atenção é o anjo do Senhor, né? Atuando em Êxodo. Em Êxodo 14, 19 a 20, fala: seguir o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se. Interessante, ele estava... Existia uma figura ali, né? Aparentemente existia uma figura caminhando ali, e de repente ele vai para trás, e aí ele faz todo aquele esquema da nuvem, acontece todo aquele esquema de colocar a nuvem ali para impedir os egípcios de seguir adiante, né? Retirou-se, colocou-se atrás deles, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, e entre os egípcios e israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Assim como o Rafa, eu estudei artes e design, né? Então eu sempre quero relacionar isso com uma imagem. Eu fiquei assim, caramba, não é possível que ninguém desenhou esse negócio desse tipo, com esse detalhe, né? E aí, interessante que eu encontrei uma iluminura de um pergaminho de 1266, que é uma figura do êxodo, né? Da abertura do mar, e aí você tem aqui as trevas em cima dos egípcios, eles já se afogando, e aqui está a figura do anjo do Senhor, o anjo de Deus ali, lutando com uma espada na mão. Eu achei muito legal isso aqui, né? Porque eu gosto, vocês percebem que eu uso bastante imagens, né? Eu achei bacana porque ele captou esse detalhe, né? Que também é um detalhe que às vezes pode passar despercebido, né? Mas Deus estava atuando ali com as suas pessoas ali para libertar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Para terminar, a gente chega aqui numa parte do material que é como se fosse uma dobradiça do livro de Êxodo, né? Quando a gente vai voltar já com o povo de Israel ali no pé do monte, tá bom? Então, eu queria passar um vídeo, porque ele resume essa primeira parte do livro de Êxodo, e aqui eu queria deixar uma dica desse canal. Vocês estão percebendo que eu tenho passado alguma coisa para os pais, né? Então, pais, observem, aproveitem. Quando vocês forem quiser sentar para assistir TV com a sua família, aproveite esse tipo de material, que tem coisa boa na internet. Tem bastante coisa ruim, mas tem bastante coisa boa também. Vamos lá, por favor, Rafa. Tem que aumentar o som. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele dá seguimento ao enredo do livro anterior, Gênesis, que termina com o neto de Abraão, Jacó, levando sua numerosa família de 70 pessoas para o Egito. O 11º filho de Jacó, José, tinha se tornado vice-comandante do Egito. Ele salvou toda a sua família durante um período de fome. Faraó, o rei do Egito, ofereceu à família que fossem viver lá como um refúgio seguro. Por fim, Jacó morre no Egito, e assim como José e todos os seus irmãos. Cerca de 400 anos se passam e a história do Êxodo começa. O nome se refere ao evento que acontece na primeira metade do livro, o Êxodo de Israel do Egito. O livro tem uma segunda metade, que acontece no pé do Monte Sinai. Nesse vídeo vamos nos concentrar somente na primeira metade, quando séculos se passaram e Israel prosperou e se multiplicou e encheu a terra. Esse versículo é um eco deliberado da bênção que Deus deu a toda a humanidade no Jardim do Éden. Lembra-nos da grande história bíblica até agora. A humanidade perdeu a bênção de Deus por meio do pecado e da rebeldia.
E Deus escolheu a família de Abraão como instrumento através do qual ele iria restaurar as suas bênçãos para todo o mundo. Mas o novo faraó não vê Israel como uma bênção. Na verdade, ele vê esse grupo imigrante israelita como uma ameaça ao seu poder. Da mesma forma que em Gênesis a humanidade se revolta contra a bênção de Deus. Aqui o faraó tenta destruir a fonte da bênção de Deus, os israelitas. Ele os escraviza de maneira brutal, forçando-os a trabalhar, e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no Nilo. Ele é a pior personagem da Bíblia até agora. O seu reino é o ápice da rebelião da humanidade contra Deus. Esse faraó redefiniu o bem e o mal de acordo com seus próprios interesses de tal maneira que até mesmo o assassinato de crianças inocentes se tornou algo bom para ele. O Egito tornou-se pior do que a Babilônia do livro de Gênesis. Agora Israel grita por socorro contra essa nova Babilônia e Deus responde. Primeiro, Deus vira o mal do faraó de cabeça para baixo quando uma mãe israelita joga o seu filho no Nilo, mas dentro de um cesto. Ele flutua com segurança até a família do próprio faraó. Ele é chamado de Moisés e ele cresce para tornar-se o homem que Deus usará para derrotar o mal do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece diante de Moisés e pede-lhe que vá até o faraó e ordene que libere os israelitas. Deus diz que sabe que o faraó vai resistir e por isso ele trará o seu julgamento sobre o Egito em forma de pragas. Deus também diz que ele vai endurecer o coração do faraó. E assim chegamos à próxima parte da história, o confronto entre Deus e faraó. O que significa quando Deus diz que vai endurecer o coração do faraó? É muito importante ler esse trecho da história atentamente e em sequência. No primeiro encontro de Moisés com faraó, sabemos somente que o coração do faraó endureceu. Não há nenhuma indicação de que Deus fez alguma coisa. Em resposta, Deus envia a primeira das 5 pragas, cada uma confrontando o faraó e um dos seus deuses egípcios. E em cada vez, Moisés oferece ao faraó uma chance para ser humilde e libertar os israelitas. Mas após cada praga, ficamos sabendo que o coração do faraó endureceu. Ele está fazendo isso por vontade própria. Eventualmente, é com a segunda das 5 pragas que começamos a escutar como Deus endureceu o coração de faraó. O propósito da história parece ser esse. Mesmo que Deus soubesse que faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda lhe deu a chance de fazer a coisa certa. No fim, a maldade do faraó chega a um ponto sem volta. O que quero dizer é que até os seus próprios conselheiros achavam que ele tinha enlouquecido. E é nesse ponto que Deus assume o comando e usa a maldade do faraó para o seu próprio objetivo de redenção. Deus atrai o faraó para a sua própria destruição enquanto salva o seu povo, que é o que acontece em seguida. Com a praga final, é a noite da Páscoa. Deus vira o jogo sobre o faraó. Assim como ele matou os filhos dos israelitas, Deus matará os primogênitos do Egito com uma praga final. Ao contrário do faraó, Deus fornece uma forma de escape por meio do sangue do cordeiro. Aqui, a história para e vemos em detalhes o ritual israelita anual da Páscoa. Na noite anterior à fuga de Israel do Egito, eles sacrificaram um cordeiro imaculado e usaram seu sangue para pintar os batentes das portas de suas casas. Quando a praga divina chegou ao Egito, as casas cobertas com o sangue do cordeiro foram puladas e o filho foi poupado. Desde então, todos os israelitas reencenam aquela noite para lembrar e celebrar a justiça e misericórdia de Deus. Mas o faraó, por conta do seu orgulho e rebeldia, perde o próprio filho e é obrigado finalmente a libertar os israelitas. Os escravos israelitas fazem o seu êxodo do Egito, mas assim que eles saem, o faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue os israelitas para uma batalha final. Quando os israelitas passam pelas águas do mar em segurança, o faraó decide atacar e assim entra na sua própria destruição. A história do Êxodo conclui com a primeira canção de louvor da Bíblia. Chama-se a Canção do Mar. O verso final declara que o Senhor é rei. A canção reconta em poesia do que se trata a história do reino de Deus. Fala sobre como Deus tem a missão de confrontar o mal no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados pelo mal. Deus vai trazer todo o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina viverá entre eles. Essa história mostra como é quando Deus se torna rei do seu povo. Depois que os israelitas entoam a sua canção, a história tem uma reviravolta. Os israelitas estão andando pelo deserto a caminho do Monte Sinai. Estão com fome, com sede e começam a criticar Moisés e Deus por terem sido salvos. Dizem que têm saudade dos bons dias no Egito. É uma loucura. Deus graciosamente fornece comida e água para Israel no deserto, mas essas histórias são sombrias. Começamos a pensar, será que o coração de Israel é tão duro quanto o de Faraó? Vamos ver. Por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Êxodo.
Muito bom. Usei mais como exemplo, assim, ó, tem coisa muito boa, muito simples, né? A gente às vezes assiste com as meninas, em vez de assistir um filme, a gente assiste um negócio desse, e elas conseguem acompanhar, mesmo os vídeos em inglês, elas acompanham, porque a figura é tão boa, né? Os caras fazem um negócio tão visual. Então, fica a dica, chama Bible Project esse canal, você pode usar com a sua família, tá bom? Eu queria... Diga. Eu vi alguma coisa esses dias, mas eu não fui atrás. Mas parece que tá mostrando no próprio aplicativo, eles estão colocando os vídeos, é isso? Legal. Então, fica a dica naquele aplicativo YouVersion de celular, também tem os vídeos do Bible Project. Queria pedir uma oração voluntária para a gente encerrar esse tempo. Voluntária mesmo. Vai lá, Lucas, obrigado. Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, a gente vê isso através da Bíblia inteira e desde o Antigo Testamento, vendo agora a história do Êxodo, o Senhor já estava preparando o caminho para quando ia enviar o Senhor Jesus, vemos o símbolo, toda a relação. E obrigado porque realmente o Senhor está no controle da história inteira. Te peço que a gente tenha isso sempre em mente, ó Deus, que isso nos ajude a viver melhor hoje, pensando em todas as promessas que o Senhor já fez e já cumpriu, ó Deus. Peço que o Senhor dê para todos nós um domingo abençoado também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa semana, pessoal.